Bora para mais um Medcast. Fala, doutores e doutoras, muito bem-vindo a mais um Medcast. Você que está nos acompanhando nesse conteúdo voltado ao público médico. Hoje eu tenho o prazer de trazer a doutora Luciana Farias, e ela trata especificamente do assunto de INSS Previdência, além de muitos outros assuntos que a gente vai trocar uma ideiazinha aqui, vai tentar entender. Muitas pessoas têm uma certa insegurança se está fazendo certo, se está sendo feito da forma correta, se não está. Então eu vou sempre instigar a doutora aqui a tirar algumas dúvidas, obviamente de forma mais básica, mas acredito que vai criar muito insight para você, doutor, para você, doutora, que tenha dúvidas com relação à parte de previdência, inclusive planejar sua previdência. Muitas pessoas falam, não é o melhor investimento, ou algumas vezes não é porque você não sabe como que funciona. A ideia é justamente trazer esse tipo de conteúdo para você, médico, poder aprender um pouquinho mais. Doutora, obrigado pelo seu tempo, obrigado por poder compartilhar, fomentar o mercado médico com esse tipo de conteúdo. Bora lá, se apresenta para todo mundo. Vamos começar um pouquinho com mais de conteúdo da parte de previdência. Olá, Bruno. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui contigo e falando de um tema assim que para mim é minha paixão, sabe? Direito previdenciário. Hoje eu digo que eu sou uma empresária na advocacia, mas enfim, eu sou advogada previdenciária há 23 anos. E desde o primeiro ano, o direito previdenciário me encontrou. Então, não fui eu que fui atrás dele, não tive na faculdade, mas a minha primeira causa foi uma questão de uma pensão por morte. E desde então eu fui estudar esse mundo do direito previdenciário que pouco se fala na faculdade, e mais de 70% das ações na Justiça Federal tem o INSS, esteja no polo entrando com a ação ou sendo réu numa ação. E aí então eu fui estudar e aí realmente foi uma paixão. Desde então só milito com direito previdenciário. Fui fazer mestrado, então leciono também para advogados, Que para legal. contadores, dou vários cursos em direito, tudo que envolve direito Previdência, você previdenciário. gosta pouco, hein? Pois é, pois é. Você E aí sempre... a gente, Não, desculpa, a pode gente vê continuar. que o direito previdenciário tem várias vertentes. Nesses 23 anos, os primeiros anos era só concessão de aposentadoria que eu trabalhava, concessão e revisão. E aí eu fui vendo, com uns 7 anos de advocacia, que o se planejar era muito importante. E aí eu comecei a fazer workshop, isso daí há 15 anos atrás, mais ou menos, workshop dentro do meu escritório presencial, Que legal. para profissionais da saúde, justamente falando da importância. Mas eu tinha um viés assim, sempre pensando lá na aposentadoria. E aí, aprofundando, eu vejo que quanto antes a pessoa souber sobre previdência, Exato. vai economizar dinheiro. E aí a gente está falando aqui de realmente para profissionais liberais, para empresários, é muito importante saber porque é um tributo. Tá. E aí não só pensando na aposentadoria, mas o Sim. que fazer quando sai da faculdade. Eu falo para os nossos clientes aqui do escritório que é o único tributo que retorna para você, né? É o único tributo que uma hora você está pagando ali e que efetivamente você vai ter esse retorno lá na frente, né? Teoricamente, por quê? Porque todos os tributos deveriam retornar para a gente de algum benefício, né? Mas nem todos você consegue ver fisicamente. Realmente, a Previdência são um dos tributos que você, se você contribuir menos, lá na frente você vai receber menos. Se você contribuir mais, lá na frente você vai receber mais. Eu achei interessante isso que você falou, que você já atua há 23 anos. Então, você já iniciou na parte previdenciária na sua carreira. Então, já foi um tiro certo, assim. Olha, no primeiro ano foram vários tiros, né, Bruno? Eu me formei e abri escritório, aí foram vários Você já tiros. foi E empreendedora já logo de aí início. o tiro quem levou fui eu, porque a causa chegou para mim e eu não negava serviço, né? Sim. Tinha que pagar as contas, então vamos fazer o que aparece. E aí essa causa de pensão realmente foi foi a primeira causa que eu peguei, Sim, e enquanto isso fazendo outras. Até então eu achava que eu ia militar com direito do trabalho. sim, O meu primeiro curso pós-faculdade foi em direito do trabalho. tá. Mas eu sempre gostei de fazer trabalhos voluntários, sabe, Bruno? Uhum. Desde antes da faculdade.
E eu vi que com o direito previdenciário eu conseguia trazer uma esperança para aquelas famílias. Eu conseguia realmente, com o meu trabalho, mesmo para pessoas que não tinham qualquer renda, eu conseguia gerar um valor de renda para aquela família. Isso foi o que me encantou a princípio no direito previdenciário, sabe? E aí, Sim. então, a gente pode falar que foi tiro certo, sim. Sim. A partir do direito previdenciário, logo que você sai, né, da faculdade, trazendo mais um detalhe também para os advogados que estão pensando em entrar nessa área, você percebe que é um mercado nichado, mas que tem muita oportunidade, ou é um mercado que você pode atuar com várias outras frentes? Por exemplo, que nem você comentou, o mercado de previdência, mais o trabalhista, ele é mais um produto, ou você pode ter um escritório de advocacia focado apenas no previdenciário, na sua visão de mercado? Bruno, hoje é legal a sua pergunta. Eu dou mentoria para muitos advogados. E aí, no início, a gente tem que pagar as contas e quer pegar o que aparece. Sim, Daí uma coisa é o ponto que está hoje, mas para onde você quer ir? E aí, se você me perguntando isso, eu falo que assim, dá sim, e hoje meu escritório é 100% focado em direito previdenciário, sim, 100%. sim, Faço outras causas? Eu não. Eu tenho frentes. Então, meu irmão é advogado, ele faz parte civil, faz parte trabalhista, mas não é legal. dentro do meu guarda-chuva. O Sim. meu escritório é 100% Ah, previdenciário. que legal. Então, é possível sim, Tá. e tem muito trabalho, mas eu digo assim, não vai ficar para aquele que quer só pegar um modelo na internet ou perguntar para o chat GPT. Não, você vai ter que ter um diferencial, Exato. porque o básico é o normal. Você vai ter que ter um diferencial para você se destacar no mercado e conseguir cobrar sua consulta, para conseguir cobrar o seu trabalho de acordo com tabela de honorários, porque infelizmente hoje muitos advogados não atuam, não conseguem cobrar nem o mínimo que a tabela de honorários prevê. Então, Entendi. precisa fazer realmente um plano de ação. E aí, eu sei que você atua nessa frente, eu vi quem são seus parceiros aí nos seus cursos. Parabéns, Bruno, Obrigado. porque eu atuo na mesma linha para os advogados. Você fala Sim, muito para médicos, contadores, e a gente tem que ver o nosso negócio como uma empresa. sim, Seja o médico, seja o contador, seja o advogado, a gente faz a faculdade, a gente aprende a parte técnica. O advogado sabe fazer uma petição, sabe como encontrar sabe fazer um processo. Agora ele não sabe captar o cliente, e sim, aí eu uso captar de acordo com as normas éticas, ele não sabe que precisa ter um setor comercial, um setor financeiro. Então, primeiro, essa mentalidade de sair de profissional liberal para empresário. sim, Aí é o primeiro passo para você conseguir realmente escalonar seu trabalho e sim, poder, de onde você está, ir para realmente um futuro que você deseja, porque não adianta ter só o previdenciário ou trabalhista, civil e previdenciário e você não conseguir tirar férias, sim, você não conseguir ficar fora do operacional do seu serviço. Então, sim, realmente, antes de tudo, é ter um plano de negócios do seu, do seu consultório, da sua clínica, do seu sim. escritório. Entendi, Primeira entendi. coisa, né? A mentalidade do Claro. dono. Uma outra pergunta, doutor. A gente vai começar a partir daqui, tá? Só é nos 48 do segundo aqui, que a gente vai melhorando. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. E eu quero já pedir desculpas antecipadamente se eu estou falando alguma besteira, tá? Eu vejo, e até já te indiquei para alguns clientes médicos, mas eu vejo que existe uma procura muito grande pelo previdenciário numa determinada idade, né? Que normalmente é acima dos 55, acima dos 50 anos. Eu não sei se eu estou falando uma besteira, e aí eu estou aqui no sentido de querer aprender também. É, Mas isso é basicamente o público que você atende, que você analisa, normalmente é uma busca maior de 50 anos para mais, ou existe hoje já uma preocupação que você está sentindo no pessoal que já tem uns 30 anos, 35 anos, 40, já começa a te procurar também para fazer esse planejamento previdenciário? Como é que a gente distingue esses dois públicos que você tem? Perfeito, Bruno. A princípio, o público que procurava, eu digo até uns 3 anos atrás, era de 48 mais.
Tá, Por que 48? Que a gente está falando aqui basicamente para profissionais da saúde. Profissionais da saúde têm a insalubridade. sim. Então, com 48 anos, Ah, muitos legal. deles já têm os 25 anos de trabalho insalubre. E aí Olha a dica aí, ó. Olha o poderia, corte. então, ele já poderia, então, se aposentar tendo 25 anos de trabalho insalubre. Que legal. Aí, ele sabe disso, começa a procurar visando uma aposentadoria. No entanto, há uns 10 anos, e especificamente de 4, 3 anos para cá, eu venho fazendo um trabalho de conscientização da importância da procura antecipada, Tá fazendo bem principalmente já. para aqueles que estão saindo da faculdade. Sim, Porque é ali que você começa a otimizar o pagamento. Eu gosto de falar essa palavra, otimizar o pagamento desse tributo que é a exato, contribuição social. com certeza. O profissional da saúde, quando ele está se formando ali, ele pode economizar até R$ 1.300 por mês de contribuição social. Sim, Aí, com esse trabalho de conscientização, é muito bacana que eu tenho muitos jovens, então, sim, me procurando para fazer o planejamento previdenciário. Ele não está preocupado com a aposentadoria, e eu não estou sim, preocupada em passar de aposentadoria para ele, e sim entendi. da parte tributária. Como pagar? Como fazer o pagamento dessa contribuição social, que, como muito bem você falou, começou essa nossa conversa dessa forma, e eu gosto muito dessa sua fala, que assim. Pagamento de contribuição social do INSS é obrigatório e é o único que tem a contrapartida. A gente Exato, paga com uma mão e pode receber com a outra. exato. Então, eu entendo muitos profissionais da saúde, é um público que eu atendo muito, ele não está preocupado em receber o auxílio-doença, que hoje chama benefício por incapacidade temporária, ele não está preocupado com a aposentadoria, muitos deles. Só que ele precisa se preocupar que está saindo dinheiro do caixa dele, Com do, certeza. do, do faturamento dele, para um tributo que chama contribuição social. E aí é nesse ponto que a gente pode fazer o lucro dele subir Sim. com um faturamento maior. Legal. Teve dois pontos que você comentou que eu achei interessante da gente destrinchar um pouco mais. O primeiro deles é você comentar um pouco mais sobre essa questão dos 48 anos ou mais com relação à insalubridade. Seria qualquer atividade médica que tem esse direito, ou seriam atividades específicas, por exemplo, que mexem com a parte de raio-x, ou enfim, qualquer área da saúde, ela pode se utilizar desse benefício? E aí depois eu vou fazer a segunda pergunta. Maravilha, Bruno. Essa aposentadoria especial, o que a Constituição fala é que quem trabalha exposto a ambiente físico, químico ou biológico Uhum, tem direito a um tempo maior na hora de aposentar. uhum. Que é o tempo especial ou o tempo com insalubridade ou periculosidade. É todo profissional da saúde? É só aquele com raio-x? O com raio-x é certeza, mas todos os profissionais que tenham o contato com o paciente, o contato com o sangue, o contato com agentes Hum, biológicos, ele tem direito ao tempo especial. Quem não teria direito? É aquele que trabalha na gestão, que trabalha como diretor, gestor da clínica, gestor de hospital, que não tem o contato com o paciente, esses estariam excluídos. sim, Até assim, outras pessoas no ambiente hospitalar podem ter direito também. Então, até essa semana vem um caso da pessoa que dirige a ambulância. sim, Então, o dirigir o carro, ambulância, não, mas o ter o contato com o paciente pode ter. Então, entendi. sempre é ligado com a função específica. Tem o contato ali com o paciente, vai ter o direito a esse tempo especial. Então a gente está falando de uma boa parte da área da saúde também, né? Que realmente tem contato com o paciente. Eu, sinceramente, nem sabia, inclusive, que legal você ter falado isso, porque a gente tem muitos clientes, né, que realmente já tem mais de 48 anos, algumas vezes pode fazer uma simples consulta em verificar se tem esse direito ou não. É o que eu sempre falo, no Brasil você já nasce com não. O que você tenta buscar é o sim, né? Claro que, novamente, é o planejamento previdenciário que é necessário. E aí essa vem a minha segunda pergunta. Você falou desse produto que você tem, que você está atingindo
uma pessoa mais jovem. Inclusive, tá fazendo certo porque, inclusive, eu fui impactado por isso, né? A gente estava conversando, eu estava em viagem, apareceu um conteúdo seu. Hoje, para você advogada, o Instagram é um grande canal de disseminação de conteúdo, desde que seja feito da forma correta, de forma íntegra, que você traga a verdade no que você fala. Eu sempre falo para todo aluno do CRM, aluno do treinamento meu RT na saúde, se você traz verdade, você sempre vai ter audiência, tá? E eu fui impactado por esse conteúdo que a doutora trouxe. Eu queria entender um pouco mais desse produto. Por exemplo, eu tenho meus 35 anos, como que a gente pode formatar um planejamento previdenciário, ou algumas vezes um médico, uma médica, como é que inicia essa conversa e qual que é o ponto fim disso? Qual que é o objetivo fim para ter esse produto? Maravilha, Bruno. Eu vou começar pelo objetivo fim, pelo ponto fim. O ponto fim é realmente a pessoa. Eu vejo assim, se ela tem menos de 15 anos de contribuição, Sim, então 15 anos de trabalho, o objetivo principal é ela pagar menos tributo. O objetivo e assim, o valor que geraria para esse profissional é pagar mais tributo a partir de hoje, podendo economizar até R$ 1.300 por mês se ele for pessoa física. Esse é um ponto para quem tem menos de 15 anos. Para quem tem mais de 15 anos, uhum, seria realmente orientá-la o que fazer de hoje até o momento de aposentar. Eu não sou uma defensora de INSS, eu estou aqui nas redes sociais realmente falando como é a lei e como é a prática daquilo, e principalmente a gente pegar o que tem de melhor, sim, destrinchar para o cliente fim. sim, Então, como você falou, foi impactado, né? E assim, tudo no orgânico, eu exatamente. realmente, eu gosto de falar, eu gosto de falar um pouco da minha experiência desses 23 anos advogando, é, e assim, o valor que gera para o cliente. Então, eu queria até falar que em 2021, 2020 para 2021 que veio a pandemia, até então eu tinha escritórios físicos, sou de São Exato. Paulo, Suzano, São Paulo. E aí, com a pandemia, eu falei, gente, como eu vou passar a minha mensagem? Eu não estou fazendo mais workshop, não estou dando aula. Aí fui para o YouTube. E aí no YouTube, do YouTube para o Instagram, para o TikTok, para o Kawaii, levando conteúdo de forma séria, mas assim com uma linguagem que a pessoa que não é advogado vai entender. E Exato. isso deu muito certo e fez com que eu passasse de escritórios físicos a atender de forma online no Brasil todo. E realmente o público aumentou, especialmente esse do planejamento previdenciário. Sim. Então, falando dele ainda, Bruno, Uhum. então seria o seguinte: o que fazer para alcançar a aposentadoria, não pensando apenas numa aposentadoria do INSS, mas pensando numa segurança para a pessoa? Porque o profissional liberal ou empresário, o empresário, se estiver organizado ali, ele pode parar de trabalhar, ele vai ter a renda dele, mas eu estou pensando num 360 Uhum. desse cliente. Então, se ele parar de trabalhar hoje, qual é a renda que ele vai ter? Mas parar de trabalhar por quê? Porque ele pode ter ficar doente, ele pode Exato. se acidentar. Eu tenho, como eu te falei, até uns 4 anos atrás, era muito casos de aposentadorias. Então, eu tenho diversos casos de médicos e dentistas aposentados por incapacidade. Por incapacidade. E na pandemia, então, foi chuva por causa de até problemas psiquiátricos de aposentadoria de médicos Sim. e enfermeiros. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Se parar de trabalhar, qual que é a renda que você vai ter? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, se aqui a gente está falando para médicos, Uhum. dentistas, a Uhum. renda do INSS não vai ser suficiente nem um pouco para manter o padrão de vida desse profissional Sim. na sua vida. Então, eu Uhum. não posso só dar uma resposta ali de INSS, então eu vou ver como um todo. Não adianta eu falar, olha, vamos contribuir pelo teto do INSS, a pessoa vai gastar lá R$ 1.600 por mês para Sim. ter um benefício de no máximo 5.000. Sim. Lembrando que o valor teto do INSS é R$ 7.500 e uns quebradinhos, mas Exato. é muito raro quem Sim. consiga se aposentar com 100%. Então, Sim. 5.000 não vai Sim. ser suficiente para essa pessoa arcar com as despesas dela. Então, vamos pensar também numa previdência complementar,
num seguro complementar, se ela ficar doente, ficar incapacitada, ela possa receber uma renda compatível com os gastos dela. Exato. Então, o planejamento é, entra a parte tributária, então, como pagar o INSS de forma otimizada, pagar menos ou pagar mais, mas assim, o mais é pensando no ROI, é no investimento. Eu Exato. vou pagar porque eu sei que eu vou ter um benefício que vai compensar esse pagamento a mais que eu estou pagando. Sim. Então, aqui não é achismo, né, Bruno? Não é achismo, é matemática. É Exato. pegar a regra e colocar numa tabela de cálculo. Então, realmente, eu gosto de falar do ROI, porque aí o profissional já está acostumado, o retorno Sim. sobre o investimento é investimento aqui que a gente está falando. Exato. Então, não é simplesmente, olha, eu acho que se você pagar sobre o teto, é melhor para você, mas melhor quanto? Sim. É matemática. A gente põe na ponta do O, lápis e mostra. eu acho, sinceramente, ele pode se enquadrar, inclusive, eu acredito que é um produto que você tem de investimento, né? Querendo ou não, um planejamento previdenciário, ele é um produto de investimento e ele realmente afeta essa turma que é mais nova, né? E muito no Brasil, eu vejo porque eu sou contador, tem muitas empresas que a gente cuida, a previdência ela é levada assim, vamos fazendo, vamos pagando aí, faz um prolabore. Inclusive os contadores também, a gente tem nossa culpa, faz um salário mínimo, e a gente não faz esse planejamento previdenciário com os nossos clientes, ou muitas vezes não tem um advogado parceiro para fazer, porque algumas vezes se você tem um mapa ali do Tesouro, né? Se você tem um mapa, pô, hoje eu tenho de 30, 40, então de acordo com a doutora Luciana, a gente vai contribuir com esses valores aqui. De 40 a 50, eu vou contribuir com esses valores, de 50 a 60 com esses valores, para que esse planejamento ao final me dê ali uma aposentadoria de 4, 5, 6 mil reais ali que você consiga. Eu acho que é um belo produto para o pessoal mais novo, mas também você sabe que isso é meio que cultural, né? O brasileiro, principalmente Muito, o grande Bruno. empresariado, ele fica nessa de que não, coloca um salário mínimo, que previdência não é Sim. investimento, previdência é perda de dinheiro. Agora, uma pergunta que eu ia te fazer: como é que você, doutora, lida com essas mudanças da regra? Porque isso quebra muito todo um planejamento que você fez com aquela pessoa, né? Quando você faz um produto de planejamento previdenciário e tem essas mudanças, a pessoa chega em você e diz, ó, doutora, vamos atualizar porque agora a regra mudou, enfim. Como que funciona isso? Perfeito, Bruno. Por isso que a gente acaba tendo uma recorrência, porque como que a gente coloca? Faz um planejamento, é um planejamento da vida, daí como você colocou, tanto a lei pode mudar o ano que vem, Sim, como a situação da pessoa mudar. Então, hoje ela é pessoa física, mas daqui 3 anos ela montou uma PJ. E aí mudou tudo aquilo ali. Então, o que que a gente faz? Tem um planejamento, tem um estudo que ela vai ter da vida dela previdenciária. E aí, mudando alguma situação, ou eu gosto até exato, uma vez por ano, a gente revê aquilo ali. Então, seria. O legal, Bruno, é que quando a gente faz isso, a gente acaba acompanhando o cliente até ele se aposentar. Esse é o exato, intuito. exatamente, O intuito não é só o planejamento, é realmente pegar na mão dele e a gente celebrar quando estiver recebendo aquela contrapartida desse investimento exato, que ele está fazendo. E exato. aí, Bruno, você como contador, às vezes, nem, assim, eu até ouço, o advogado já quer dar pitaco aqui. Só que eu gosto muito de trabalhar com contador. Uhum, Contador e advogado trabalhando em conjunto não tem o melhor para o cliente final. exato. Porque a gente vai estar alinhado, buscando o melhor para aquele cliente. Então, eu adoro quando o cliente já vem com um contador, ou assim, a gente faz muitas parcerias com contadores, Sim, justamente sim. nisso. Vai montar uma empresa, vai fazer o estudo, ele já tem o estudo previdenciário ali para ver o que é melhor. E acaba sendo um diferencial para o contador para mostrar para o cliente dele. Exato. Legal, acho que tirou uma dúvida bem legal e realmente é um produto que me surpreendeu porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E para o mercado do direito, né, que quer ter esse tipo de produto dentro da carteira, é exatamente o que você falou. Você acompanha o cara dos 30 anos até os 60. Então você tem um cliente ali fiel por uma longa jornada, né? Basta você ali estar sempre acompanhando, fazendo aquele tratamento correto com o cliente, que provavelmente você vai ter esse cara por um longo período de tempo. Mas É, sabe o que acontece, Bruno, dentro disso? O sim, advogado, ele se intitula por áreas. Aí sim, o advogado trabalhista, ele não faz o previdenciário porque ele é trabalhista. O sim, previdenciário não faz o trabalhista. O tributário, advogado tributário, ele não quer saber da área previdenciária. Tributário, há grandes empresas, grandes montas.
Não quero saber ali de previdenciário. Sim, Previdenciário, eu acho que tributário é um bicho de sete cabeças. exato. E nisso fica advogados, cada um na sua área. E Sim, aí, como eu fiz mestrado em direitos sociais, sim, entrava direito previdenciário, direito tributário, direito de processo. E aí, aquela visão aprofundada de tudo. E aí é onde realmente a gente abraça o cliente. sim, E além de tudo isso, então, dentro desse planejamento, é a parte tributária, é a exato. previdenciária, e aí, se precisar, tem a parte trabalhista também. Sim, E aí, eu tirei a SUSEP também. Porque eu entregava o estudo para o meu cliente, ele falava: tá, doutora, eu vou me aposentar com 4.500. E agora, como que eu faço para receber os 15 mil, que é a renda mínima que eu preciso ter? Aí eu mandava ele na boca do tubarão lá, mandava ele para o banco. E aí ficava um negócio incompleto. Eu falei, não, preciso entregar um serviço com um estudo de seguro e previdência complementar. E em 2020 eu fui, 2019, 2020 eu fui buscar isso aí, então onde complementa ah, que legal. realmente Além da pro previdência cliente. social, você tem a previdência complementar, enfim, com É, alguns outros planos de previdência privada. e seguro também. Entendi. E para a parte de profissionais da saúde, médicos, dentistas, enfermeiros, tem produtos Sim, específicos, é muito sim, bacana. E assim, é mais barato, tem produtos que saem mais barato. Então, por exemplo, eu faço um planejamento, em vez da pessoa pagar sobre a base de 7.500 por mês, que é o teto do certo. INSS, que é Sim, uma pessoa que ganha 15 mil. Se ele for pessoa física, ele vai pagar sobre 7.500 reais, vinte por sim, cento. Se a gente optar ali, fazer os cálculos, viu que é melhor ele pagar 11% do salário mínimo e pagar lá seus 130 reais, sobrou sim, esse valor aí, 1.300. Só que o que que acontece? Se não fizer um planejamento pensando nessa pessoa no 360, ele vai gastar esse dinheiro. sim, Então, aí é onde a gente põe uma previdência complementar, um sim, seguro. E tem seguro de 300 reais por mês, que mesmo você pagando junto com o INSS, sai mais barato do que se você pagasse tudo sim, sim. Não, de essa, INSS. essa da previdência complementar, realmente ela tende só a te adicionar mais um produto que você poderia ofertar, porque uma que defende essa questão da previdência toda hora ficar mudando o regramento, né? Você vai ter dois planejamentos, um através da parte complementar e outro através da social, né? Vamos dizer assim, e isso traz mais segurança dentro do seu serviço também. Acho que cabe e faz total sentido. E eu acho que poucos advogados se especializam nessa parte, né? Não deve ter muitos assim, né? Da parte Assim, eu dou complementar. aula em direito previdenciário, então, dentro do direito previdenciário tem a previdência complementar, mas o estudo lá é muito para trabalhar para o plano, ou Sim, então quando o cliente é, não conseguiu o benefício dele, e não essa sim, parte de fazer um planejamento para mostrar para ele o que que seria bom. entendi, É até entendi. algo que a gente está levando assim para os bancos acadêmicos de direito previdenciário, essa Sim. importância. Agora, uma dúvida que eu acho que deve ter muito caso aí com você é com relação a, por exemplo, você tem um doutor, uma doutora, um médico, né, que ele não contribuiu um bom período da vida dele, né? Vamos dizer que dos 30 anos até os 40 anos ele não contribuiu com nada, ele odiava Prolabore, não gostava de Prolabore, não tirava Prolabore, não contribuía com nenhuma previdência. E aí chegou a idade, 60 e poucos anos, 63, 65, enfim, e ele tem que se aposentar. Existe a possibilidade, mesmo ele não ter contribuído nesse tempo com a previdência dele pagar nessa idade de 65 anos essas previdências com multa e juros, obviamente, e mesmo assim se aposentar? Existe essa possibilidade? Ótima pergunta, Bruno. É porque isso acontece demais, né? Você deve ver Imagino. isso daí diariamente. Eu tenho um médico que, se você falar pro labora, eu falo, não quero. Aí eu falo assim, aí Não eu, como quer. contador, você fica assim, tá bom, né? Você não quer, mas é obrigatório. Não, mas eu não quero. Então, o máximo que a gente faz, a gente formaliza por e-mail, que existe a obrigatoriedade, mas que não quer tirar. E você não vai matar o cara por causa disso, né? Sim. Mas, aí eu falo assim, previdência são duas coisas. Uma é o tempo, que não volta atrás. Então, se você não contribuir com a previdência, o tempo não vai voltar atrás. Então, você não tem como contribuir de novo lá atrás. E outra questão de valores. Ah, me arrependi de não ter pago a previdência durante todo o meu ano, sempre um salário mínimo. Você vai ganhar um salário mínimo de previdência, acabou. Ah, então, essas duas, eu falo que são essas duas colunas, né? Uma é valor e outra é tempo. As duas não voltam atrás. Se você contribuir com um salário mínimo, vai ser um salário mínimo. Se você não contribuiu a vida inteira, você não vai ganhar nada. Então, você tem que estar ciente disso. Agora,
cada um tem a sua vida, né? Cada um escolhe o que quer fazer. Mas enfim, E é incrível, Bruno, é incrível, porque chega a pessoa com seus 60 anos ou mais, a pessoa vem procurar o benefício do INSS. exato, Mesmo tendo a sua renda lá, mesmo tendo seu patrimônio. Ah, cadê minha aposentadoria? Aposentadoria é um benefício que só recebe quem contribuiu. exatamente. Mas assim, respondendo a sua pergunta, a primeira coisa que a gente precisa ver como profissional é se vale a pena, a gente orientar realmente se vale a pena. Pode, tem casos que pode sim. Aí é Tá. um segundo passo. Primeira coisa que a gente faz é fazer o cálculo. Olha, se desse para pagar, pagaria X reais e receberia X reais. Vamos ver se Sim. vale a pena o tal do ROI? Vamos ver se esse investimento vale a pena? Valeu a pena? Aí é onde a gente vai para os requisitos de pagamento, que seriam Ex- São, basicamente. são valores significativos, né? Desculpa te cortar, mas Então, normalmente são valores em torno aí então, de 100 mil, 60 mil, 70 mil, enfim, Ô, Bruno, dependendo do varia prazo. demais, por que que varia? O valor da época que vai pagar, então se faz esses valores De há 20 anos 10 atrás, 30 anos anos, atrás. 20 anos atrás, dá para pagar, só que o valor vai ser considerado pela média do que se paga hoje. Ah, Então, se entendi. pagar hoje um salário mínimo, vai ser sobre um salário mínimo que pagar lá. Ah, entendi. Se a pessoa estiver pagando pelo teto, é o teto com juros e multa, então sai Entendi. muito dinheiro. Entendi. E Entendi. aí, mas assim, uma regra básica para quem tem um tempo. Vai, a pessoa está com 35 anos lá, mas teve 5 anos lá para trás que trabalhou e não pagou. Exato. Regra básica para pagar é primeiro que tem que ter trabalhado, porque só paga o fato gerador da contribuição social é o fato do trabalho. Então, Sim. para fazer as coisas de forma legais e correta. Trabalhou, pode pagar. Aí tem que comprovar esse trabalho de 10, 20, 30 anos atrás. E o que que eu gosto de O fazer para. comprovar é o que? É o registro? É o... Não seria um registro, porque essa pessoa não seria registrada. Vamos pensar no médico, né? Sim. Ele às vezes trabalhou em vários lugares. Geralmente o médico também que trabalha é quem paga, quem toma o serviço dele. Mas vamos Sim. supor que ele trabalhou e não teve registro. Sim. Então, o registro no CRM é um dos documentos, mas Sim. assim, notas, ele comprovar o trabalho. Pode ser até foto, se ele não tiver documento, Nossa, interessante. alguma nota. Por exemplo, eu atendo bastante dentista, as fichas do consultório dos clientes dele, dos pacientes, é documento válido. Aí, o que que eu faço para resguardar o direito dos clientes? Eu não saio pagando, faço a guia e pago. É possível fazer a guia e pagar? É. Só que se o INSS não considerar, você só quer pagar para considerar para uma aposentadoria. Se Exato. ele não considerar aposentadoria, não ganhou aposentadoria para Pagou. rever esse dinheiro. Então, o que que a gente faz? Tem como fazer o pedido da aposentadoria e dentro do pedido da aposentadoria, fazer um Ah, entendi. pedido condicional. Olha, eu faço um dossiê com os documentos. Olha, esse meu cliente trabalhou 1970, 1980. Estão aqui os documentos que comprovam. Se você, autarquia previdenciária, reconhecer, emita as guias que eu pago. Então, isso é um Então, pedido condicional. É assim, você vai fazer um processo jurídico ali e os dois lados, né? Se ela falar que pode pagar e você tem condição de pagar e os dois estão em comum acordo, aí sim ele vai poder efetivar o pagamento da guia e isso vai ser considerado. só que para eu já fazer isso, eu já fiz o cálculo para o meu cliente, ele já falou, Exato. ok. Ok, porque senão depois vem, você falar, é 100 mil, às vezes é 100, 120, Sim, 80, legal. ou até mais. Então eu já fiz isso. Você está disposto? Se você pagar 100 mil, você vai receber, 3 mil de aposentadoria e ele tem 58 anos. Vale a Entendi, pena? Acho que vale sim. entendi. Então, eu já fiz, ele deu ok para mim, eu entro com esse processo de aposentadoria. Que E aí, normalmente dando demora, ok, olha, o último no mínimo 6 meses para o INSS dar um ok, entendi, entendi. porque é Não, legal. administrativo, não é um Entendi. processo judicial. Então, vamos lá, vamos tranquilizar os médicos, né? Lembrando, pessoal,
que o ideal é que se contribua ali todo mês, né? Porque aí você evita ficar pagando multa e juros e Selic, né? Mas enfim, eu sou um médico ali distraído, não contribuí de 35 até meus 50 anos, não contribuí com nada, então eu vou conversar com a doutora Luciana e eu vou, doutora, tudo bem, eu entendi, fiz ali uma coisa errada, não contribuí, mas aí, tem jeito? Então, tem um jeito, que seria o pedido condicional, que aí você vai analisar se vai fazer sentido, porque nada mais é do que também um investimento. Será que faz sentido eu investir 250 mil, 200 mil, 300 mil para receber uma aposentadoria de 3, 4 mil? Então, é o ROI que a doutora comenta. Será que vai fazer sentido esse investimento? Se fizer sentido, aí é analisar. Porque aquilo também, né, doutora? Pode ser que o cara viva até os 90 anos, né? Então é meio que um tiro no escuro aí que você tem, né? Justamente. E Tanto. além disso, como a gente está falando para médicos, isso daí é para a regra geral de todo trabalhador. Exato. Agora, é, algo a mais para o médico é que muitas vezes ele trabalhou já na condição insalubre. Então, Ah, além de ele verdade. pagar esses atrasados, é possível o quê? Reconhecer esses atrasados como insalubre também, como especial para fins de aposentadoria. Sim. E quando a gente fala no trabalho do médico que comprova esse tempo especial, a gente está falando no aumento de 40% do tempo trabalhado. Você falou algo bem interessante. O tempo não volta atrás. Mas olha que legal, o médico, o dentista, enfermeiro que trabalhou e ele comprovar o tempo especial, ele multiplica o homem por 1,4 e a mulher por 1,2. Então, 10 anos que ele trabalhou e reconheça esses 10 anos, vai valer 14 o homem. E Nossa. 10 para a mulher vai valer 12. Então, com isso, a gente consegue antecipar aposentadorias. Eu não posso deixar de falar aqui algo sobre isso para não ficar pela metade aqui, Sim, porque teve uma alteração muito grande, Bruno, em 2019, com a reforma da Previdência, exato. e afetou diretamente os médicos, os profissionais da saúde. Sim. Por quê? Eu falei aqui no início que com 25 anos aposentava. Eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube, como que eu aposentei um dentista com 48 anos. Nossa. Esse ano saiu até uma aposentadoria, o dentista tinha 46 anos e aposentou. No entanto, o que é importante? Primeiro, os 25 anos tem que ser até novembro de 2019. Depois disso, as regras mudaram, entraram idade mínima, entraram outros requisitos. Ok. Agora, uma coisa muito importante também, que é o mais importante aqui para quem está pensando em aposentadoria especial, é que foi decidido, que quem se aposenta por essa modalidade não Sim. pode continuar trabalhando na função, que é o que o médico e o dentista não querem, porque Ah, ele tá jovem ainda para o trabalho, sim. ele não pretende Tá parar. produzindo. Então, se ele tiver direito de se aposentar, ele vai se aposentar para ir recebendo aquela renda, mas ele não vai parar de trabalhar. E aí tem uma saída que não é ir pelo caminho da aposentadoria especial, e sim receber uma aposentadoria normal por tempo de contribuição e só utiliza o tempo especial dentro dela. Por Sim. quê? Vai aposentar e vai poder continuar trabalhando. Entendi. Muitas Entendi. vezes essa aposentadoria vai ter um valor menor, mas se a gente pensar no curso da vida dele, vai valer a pena ele já se aposentar antes. Entendi. Nossa, muito insight nesses vídeos, hein? Calma aí que tem muita coisa para perguntar agora. Você tá com bastante tempo aí, né, doutor? Ó, vamos lá. Então, pelo que eu entendi, praticamente quase toda a área da saúde teria esse direito acima dos 48 anos, porque todos praticamente fazem cirurgia, fazem procedimentos, estão ali envolvidos muitas vezes enfim, que nem você comentou, sangue, enfim, todos os detalhamentos que toda cirurgia vai ter de qualquer forma. Então, o médico, muitas vezes, algumas vezes, nem sabe disso, pode contar com essa possibilidade de aumento da aposentadoria simplesmente por já trabalhar nessa atividade. Agora, uma questão muito comum, provavelmente você já deve perceber, devem ter muitos médicos que se aposentem e nem sabiam desse detalhamento e o INSS não vai te avisar, ou estou falando alguma besteira. Não, o INSS não vai avisar e acontece muito mesmo. E aí, o que que é possível? Para a gente já deixar uma dica muito bacana aqui para esses profissionais ou quem está Legal. assistindo e conhecer alguém. É possível fazer a revisão. Então, se Hum, essa aposentadoria ela sim. foi concedida e não foi utilizado esse tempo especial, Uhum. dá para revisar.
desde que esteja no prazo de 10 anos. Então, todos os profissionais que se aposentaram nos últimos 10 anos e não utilizaram o tempo especial, Uhum. dá para aumentar o valor da aposentadoria Sim. utilizando esse tempo especial. Então, ó, interessante, eis uma esperança aí para você, doutor, para você, doutora, que não se aproveitou desse benefício. Um ponto que você comentou que eu achei interessante foi a questão de você não ter como voltar no tempo, né? E aí a gente pode sim realizar esse pagamento desde que você comprove que você estava em atividade. É, assim, na minha visão matemática, não faz muito sentido para o INSS porque ele está deixando de receber o valor, né? Então, por exemplo, uma pessoa que queira contribuir mesmo não trabalhando, aquele famoso carnê que você antigamente, né? Hoje você pode contribuir pela internet, você gera o DARF ali e você paga. Mas aquela contribuição que você fazia, por exemplo, eu trabalho aqui no hospital, minha esposa cuida da casa, mas eu contribuo aqui para ela através desse carnê que eu comprava antigamente lá na banca de jornal, né? Esse tipo de aposentadoria não entraria nesse quesito? É, Porque ela não quando estaria você, trabalhando, entendeu? Essa aqui é a minha dúvida. há uma contribuição de um Sim, segurado que chama segurado facultativo, que é sim, justamente esse que você está falando. Vou pagar para exato. minha esposa que não trabalha para fora, ela trabalha Sim, muito dentro de casa, sim, mas ela não gera renda pelo trabalho dela. exato. É a dona de casa, é o estudante. Então, esse tipo de contribuição, que chama Sim, contribuição de segurado facultativo, ele entra sim para aposentadoria. tá. Agora, esse outro ponto que você falou, o INSS ele vai estar recebendo. Para pagar, ele vai receber. Sim. O que ele não vai fazer é conceder a aposentadoria, entendeu? Que coisa boa, né? Então, se você gerar guia, você não precisa comprovar nada. Sim, Por isso que eu gosto de alertar isso, sim, porque fazer esse pagamento o INSS vai aceitar. O problema vai ser quando a pessoa for pedir o benefício. Então, entendi. lembra que a gente está numa via de mão dupla. Sim, Para receber, você falou muito bem. Ele exato. vai Vai receber. receber Agora, na hora dele pagar a sorrindo. parte dele, ele vai falar: Você não me comprovou. Exato, Você não exato. comprovou que você estava trabalhando naquele período. Cadê o Entendi, documento? entendi. Então, a Não. gente faz o inverso. Entendi. Teve mudando agora um pouco de assunto, teve normalmente isso é muito comum acontecer, tá? E eu acredito que você já deva ter visto isso em vários clientes que você atendeu, principalmente no público médico, que ele tem algumas vezes a pessoa física dele e ele tem a pessoa jurídica, né? E muitas vezes, inclusive, ele trabalha como pessoa física no estado, no município, enfim, ele atua ali como um servidor público, né? E ele contribui com o INSS no servidor público, ele contribui no INSS com o Prolabore dele, porque ele faz questão de ter um Prolabore pelo menos de um salário mínimo, de dois salários mínimos, enfim. E ele contribui também naquele famoso Carnê-Leão Web, né? E aí tem aquelas duas distinções de ser 11% do salário mínimo ou 20% do rendimento limitado ao teto. E aí a minha dúvida é o seguinte: se ele opta no Carnê-Leão por 11% do salário mínimo, é excludente todas essas outras contribuições ou não? Tudo que você paga está lá no seu cálculo, você vai receber, isso vai entrar no seu cálculo no final da sua aposentadoria. Excelente, Bruno. Então, vamos dividir essa pergunta. Para quem trabalha Uhum. como servidor público, então o Sim, médico é muito comum isso. sim, Ele tem ali o consultório, essa situação de pagar como pessoa física e ter sim, a empresa dele, e ele é sim, servidor público do estado, da União ou do município. sim. Uhum. Se ele é servidor público concursado, Tá, essa contribuição vai gerar a ele um direito a uma aposentadoria do servidor, no regime tá, próprio de previdência social. ok. Se ao mesmo tempo, então, ele é servidor e ele está recolhendo para o INSS, aí vamos entrar nessa questão aqui, nessa situação que acontece muito. Então, ele Sim, tira o prolabore e ele está pagando ali 11% o plano simplificado. sim, É, é muito importante falar isso, porque às vezes a pessoa ela tá achando que está fazendo bem e não sim, tá. Ela precisa ter esse planejamento anterior, porque às vezes está pagando dinheiro que sim, não só vai não gerar direito à aposentadoria lá na frente, como pode estar pagando errado. Então vamos lá.
falando desses 20% ou 11% que é o plano simplificado, quem Aham. pode pagar ele é a pessoa física que trabalhe para outra pessoa física. Exato, paciente. Então, por exemplo, é o O médico com o médico que paciente, atende paciente. pessoa física com pessoa física. Exato. Se esse médico, como pessoa física, faz convênio médico, ele já não vai poder pagar pelo simplificado 11%. Então, é Yes. bem importante isso Eu aí, estava, eu Bruno. estava certo. Bruno, assim, E eu oriento os alunos assim, hein? Graças a Deus, obrigado, nossa, e é Senhor, eu muito estava. bom que você dá aula para contadores, porque Exato. quando chega para mim, esse meu cliente, ele tem contador. Só que o contador dele faz de todas as áreas, não é específico ali do profissional da saúde, e aí acontece isso. Essa pessoa está pagando, geralmente a pessoa está pagando 20% do salário mínimo, e ela tem uma remuneração de 15 mil, enfim, um Faturamento, né? valor maior, tem uma remuneração maior e está pagando 20% de um salário mínimo. Está errado. Se for pagar esses 20 ou 11%, chama alíquota. A alíquota é em Sim, cima de uma base de cálculo. exato. Se for pagar por uma base de cálculo um salário mínimo, tem que ser 11%. 11%. Agora, Obrigatório. quem paga 11% de um salário mínimo, o que que tem que saber? Se fizer convênio, não entra assim, não pode pagar 11%, tem que pagar Exato. Você 20% diz sobre a assim, no remuneração dele. Carneleon Web, na clínica dele, que ele atende pacientes, pessoa física, não pode ter um convênio atrelado ali, ele recebendo de uma jurídica, senão é obrigatório que ele pague 20% limitado ao teto, certo? Perfeito, Tá, perfeito. então estava É falando isso aí. certo, até hoje. Aí, nesse 11%, considerando que ele não tem um convênio médico, Uhum. ele, ao pagar 11%, ao optar em pagar pelo plano simplificado, é como se assinasse um documento que ele aceita que aquela contribuição vai valer apenas para a aposentadoria por idade, onde o homem precisa ter 65 anos e a mulher 62, e o valor será de um salário mínimo. Então, por isso que é importante, sempre que eu falo ali, eu pus aquele marco, tem mais de 15 anos, a gente precisa fazer o cálculo para ver se vai valer a pena pagar Sim. 11%, para ver como está o histórico dele para trás. Agora um planejamento, e eu vou dar um tiro no escuro agora, hein? Um planejamento previdenciário que eu costumo comentar. E eu posso estar falando uma besteira, hein? Mas é o seguinte, no meu entendimento, a partir do momento que numa pessoa jurídica, num CNPJ, seja uma empresa simples nacional, que, por exemplo, vai ser o mais barato com relação à contribuição, ele já recolha o teto da Previdência nessa pessoa jurídica, não há o que se falar em contribuições de Previdência no Carnê-Leão ou em qualquer outro lugar. Falei uma besteira? Tá certo. Não, você falou certinho, é isso aí, Obrigado. Bruno, porque a contribuição da pessoa física, então, mesmo ele como empresário, então, tem um empresário lá, Exato. Tem, vai, pessoa, tem um senhor CNPJ aqui, clínica José da médica. Silva, da Clínica Médica. Exato. Só que tem o José da Silva é a pessoa física que Exato. tira São dois. prolabore. Exato. É. Se o José da Silva, pessoa física que tira o prolabore tiver o teto, estiver no teto, ele não tem que pagar mais contribuição nenhuma em lugar algum, só no serviço público, Que aí é porque dá obrigatório. É duas outra das aposentadorias. aposentadorias. Então, é excelente essa colocação, Bruno, porque às vezes o médico ele dá aula também. O médico ele tem vários CNPJ, ele dá Exato. aula, ele tem várias entradas. Então, se Exato. em um dos lugares ele já tira o teto, ou mesmo dois somados é o teto, ou três somados é o teto, os demais ele tem que avisar o RH, o departamento Sim, pessoal lá, sim. para não Contribuir fazer. novamente. E Inclusive, excelente. isso é a geração que a gente fala para você, médico, para você, médica, que está vendo esse conteúdo aqui. Isso é o que a gente fala de recuperação tributária do INSS. Por quê? Perfeito. Porque a gente pega muito médico que ele trabalha em dois, três, quatro hospitais. Inclusive, eu já ouvi depoimentos dos médicos assim, Bruno, é tanta documentação que o hospital pede para não descontar o INSS que é mais fácil, cara, deixa descontar. E aí o que acontece que você algumas vezes acaba pagando mais do que o teto do INSS. E você tem o total direito de solicitar restituição desse valor. Então, algumas vezes acredito que a doutora faça também, aqui no escritório a gente faz recuperação tributária do INSS. E só é recuperado, pessoal,
O que é acima do teto não se mexe em valores abaixo do teto. E também não se mexe em aposentadorias e em contribuições de servidorismo público, militares e afins, tá? Porque isso aqui são outros regramentos, não vale a pena mexer nesse tipo de coisa. Mas, pô, que bom, fiquei bem agora calmo que eu não falei nenhuma Perfeito. besteira. E assim, por isso que é bacana, assim, cada um tá na sua área mesmo. Exato. Então, quando a gente vai buscar um médico, a, Sim, a gente não vai no especialista naquilo, então exato, é da mesma forma o contador e o advogado. exato. Então, é excelente que haja contadores, cursos para contadores específicos em determinadas Sim, áreas. sim, Porque eu vejo assim, eu como advogada no primeiro ano lá de sim, advocacia, é impossível eu saber tudo de penal, de trabalhista, de tributário, de civil, de previdência. Você não vai fazer exato, nada direito. exato, E exato. quando realmente a gente foca, estuda e sabe tudo sobre aquilo, é Sim. onde a gente consegue abraçar e gerar um melhor valor para o nosso cliente. Uma pergunta, doutora, que ainda eu fiquei com essa dúvida e eu queria tirar. E, assim, a gente já está aqui. Se deixar, eu vou ficar aqui até as 8 da noite. Eu sei que você tem seus compromissos aí, mas você pode me cortar aqui, depois a gente corta no vídeo. Mas, assim, vou fazer duas perguntas, tá? Primeira delas, a gente chama isso de tributação híbrida, né? Você mescla ali lançamentos na pessoa física com lançamentos na jurídica, né? Então, o que que normalmente eu oriento? Nessa jurídica, normalmente uma empresa simples nacional recolha o teto do INSS e você não precisa mais se preocupar no Carnê-Leão Web, nada, contribuir com o INSS, você já bateu, você já atingiu o seu objetivo. Só que aí, algumas vezes eu pego casos que o cara, além de pagar o teto, ele fala assim, meu, eu vou pagar aqui 11% do salário mínimo no Carnê-Leão Web só para a Previdência não me encher o saco, que é 100 e poucos reais. Se eu fizer isso, mesmo recolhendo o teto aqui, cai nessa condição de que você exclui tudo que você contribuiu aqui durante os anos ou não? Ô, Bruno, nessa situação que recolheu os dois, Sim, o que vai acontecer na prática é que vai sim. ser excluído os 11%. Ah, tá. Então ele vai manter o teto. Ele vai Porque ele considerar o tem uma teto. contribuição lá no teto, pagando certinho. Tá Aí, bom. na hora de pedir, o que Sim, que é importante? Na hora da aposentadoria, tem que sim, fazer esses pedidos, porque o sim. INSS não faz nada de É automático. claro que Então, não. aí, sempre no pedido da aposentadoria, explicar o que aconteceu e Exato. optar por quais contribuição você Ah, quer, porque legal. se Que bom. ficar, Que bom. é, E quando não chega a bater o pode dar teto, por problema. exemplo, algumas vezes ele de novo, no Carnê-Leão Web, ele está usando 11% do salário mínimo, mas somando as outras contribuições, ele tem ali 4 mil na pessoa jurídica, ele tem ali mais 2 mil na pessoa física que ele Uhum. trabalha no hospital, é a mesma coisa. Não quer dizer que exclui-se o fato dele ter contribuído aqui. Não exclui se você fazer essa opção. Opção de forma correta. Um outro caminho que dá para fazer, Bruno, é, por exemplo, eu não queria perder todos esses anos que eu paguei Exato, 11%. exato. Tem a opção de pagar a diferença de 11 para 20. Complementar. Complementa esses 9%, vai ter juros e multa, Que legal. mas daí esse é um salário mínimo, dá para somar com o Sim, restante que contribuiu, sim, soma todas as contribuições. sim, Então, vai, foi 1.300 aqui, 4.000 ali, mais 2.000 ali, soma toda. sim, Então vai dar 7.000 por mês. E sim. aí vai ser essa base de cálculo que vai ser Entendi. usada na aposentadoria. É possível Entendi, também. entendi. Lembrando que é importante a gente ressaltar que dentro dessas contribuições que a gente fala, né, na pessoa jurídica, ali atuando como pessoa física dentro do hospital que ele trabalha, no servidor público, no militar, cada um tem as suas contribuições. O Carnê-Leão, a minha dúvida é o seguinte: muitas vezes tem. Claro que a maioria dos casos que eu pego foi coisa erradíssima que o médico fez e não tem nada a ver com a Previdência. Mas tem vezes que a Previdência fala o seguinte. Tudo bem, meu amigo, eu vejo que você contribui com 2 mil aqui na pessoa jurídica, você já bateu o teto ali na pessoa física. Então, vamos fazer um exemplo. Você não bateu o teto aqui, você está contribuindo com 2, 3 mil reais. E no Carnelão ele não está contribuindo com nada. Só que o faturamento dele no Carnelão é 15, 20, 30, 50 mil reais. A Previdência pode cobrar o teto aqui do INSS, não pode? Se ele não está contribuindo Na com pessoa nada? física, no Na Carneleão, pessoa né? física no Carnelão? Então, por exemplo, se ele não. Tem algumas questões aí. Tem aquele caso que ele não está pagando nada de INSS. Que daí. Em nenhum Isso lugar. daí foi muito importante, Bruno. Em 2017 teve aquela operação, a Operação Autônomos, que pegou Exato, teve mesmo. justamente esse caso. Exato. E aí já notificava o profissional com a guia. Então, era a Exato. guia de 100 mil, 120 mil. Exatamente. Que era justamente o quê?
ele vai tributar sobre o teto. Está ganhando 15 mil, ele vai tributar 7 sobre mil. R$ 7.500. Porque ele não contribuía em nenhum outro 20%. lugar. Porque ele não contribuiu em outro lugar e está com Com aquela. aquele rendimento Então, alto ali. isso é muito importante, porque mesmo hoje tem muitos casos, a pessoa declara imposto de renda que ganha R$ 10.000, Exato. está pagando INSS 20% sobre um salário mínimo. Quando o INSS, se a Receita Federal, então lembrando que o dinheiro do INSS da Receita Federal tem tudo para o mesmo balaio ali, é tudo Sim, para o mesmo lugar. sim. Hoje quem gere o valor, os valores de entrada do INSS é a Receita Federal do Brasil. Exato. Quando faz a declaração de imposto de renda, tá lá o NIT, que é número de inscrição do Exatamente. trabalhador, vinculou imposto de renda com o INSS. Então não pode mais o que declara para o imposto de renda tem que declarar para o INSS, Com porque certeza. senão vai cair. Tô vendo aí esse teu microfone vermelhinho, é o que vai acender lá na Sei. Receita Federal. Eu falo que é uma sala do lado da outra. Uma sala é a Previdência, outra sala aqui é a parte do imposto de renda. Então, quando eu falo para o pessoal, pessoal, quando você vai fazer carne-leão, pensa que tem duas pessoazinhas aqui te olhando. Uma é o imposto de renda e outro é o INSS. Não adianta você querer fazer o imposto de renda, você está fazendo tudo certinho, coloca suas entradas, coloca saídas dedutíveis, paga seu DARF bonitinho, e aí você esquece do amigo aqui do lado, o amigo do lado vai ficar com os ciúmes. Então, o que que a gente sempre orienta? Se você tem, normalmente isso é muito comum, né, para os médicos, ele tem uma pessoa física que ele atende ali alguns pacientes, e ele tem empresa. Então, a gente orienta, abre uma empresa no Simples Nacional, coloca um faturamento ali que você vai ter efetivamente e recolhe o teto. Aí você pode trabalhar sossegado aqui a sua pessoa física, porque sua obrigação você já fez, você já está recolhendo o teto, e é o que eu sempre falo. Esse, pelo menos, é o único imposto que você vai ver ele lá na frente. Então, de todos, né? PIS, COFINS, IR, CS, e agora mudando para a reforma tributária, IBS, CBS, IVAs e afins, é o único imposto efetivamente que você vai sentir prazer lá na frente de receber de volta. Porque eu falo que é um aluguelzinho eterno. Todo mês vai cair na sua conta, indiferente do que aconteça. Então, acho que é importante a gente entender os regramentos, porque eu acho que isso que você vive muito, né, doutora? É ruim você pegar algumas vezes um cliente que ele pagou a vida inteira, mas ele pagou a vida inteira errado. E aí chega na hora de se aposentar, o cara, pô, putz, não tive uma pessoa que me ajuda, que me auxiliou durante todo esse período. Fui na onda ali do contador ou do meu amigo advogado ali que estava me instruindo, e algumas vezes você percebe que ele perdeu anos e anos ali e poderia ter uma aposentadoria muito maior, né? Então, assim, é excelente essa sua fala, porque muito. Eu falei com meu amigo ali, só que o amigo é advogado criminalista, o Exato, contador é o generalista ali. exato. Então, ele não vai ter esse olhar disso tudo que a gente está falando. Então, realmente, assim, é algo que são valores que vão pagar ali por 30, 35 anos. Então, é um investimento ali com É esse, um com esse investimento. conhecimento que é ínfimo, é muito Exato, pequeno perto do benefício que vai ter. É, exatamente. e assim, a gente poder ter um advogado e um contador que possa pegar na nossa mão e assim, deu algum problema, a gente saber que vai resolver, Exato. que não vai ter problema com a Receita Federal, é o que a gente mais quer. E eu falando por mim isso. Sim. É, porque assim, tem aquilo, ferreiro de. Como é? Casa de ferreiro, espeto de pau. É isso aí, eu quero fazer o meu certo também. Daí, às vezes, eu vou perguntar, não, eu tenho que fazer as coisas corretas. Correto assim, vamos saber para advogado qual que é o melhor? E aí eu falei, não, vamos, tem um contador específico para advogado? Então vamos lá. Sim. Não, eu acho Mas é que isso. esse tipo de conteúdo, se Deus quiser, vai alcançar muitas pessoas. O objetivo aqui sempre é, algumas vezes, não se desesperar, algumas vezes sentar, conversar, igual eu fiz mesmo. Eu tava em viagem, vi um conteúdo da doutora, eu falei, doutora, eu tô com um caso aqui no escritório, precisamos conversar. E é assim, por quê? Porque basicamente é uma ferramenta que existe hoje, inclusive para você, amiga advogada. É uma ferramenta que está à disposição, é gratuita. Basta você ter persistência, você ter verdade no conteúdo que você traz, que você vai impactar pessoas. E foi dessa forma que eu conheci a doutora Luciana, inclusive virei cliente dela, indiquei ela para clientes, porque é uma grande demanda do escritório de contabilidade. A gente tem, obviamente, clientes médicos que estão com a gente há 15, 20 anos aqui dentro do escritório,
E algumas vezes ele pergunta, Bruno, você tem algum advogado previdenciário para indicar aí? Então, a gente tá indicando a doutora Luciana. Vai aqui meu depoimento sincero, a gente já está fazendo um projeto aqui. Achei super legal esse produto que você falou, que realmente eu não conhecia. É um produto para uma pessoa mais jovem, então acho que faz total sentido. Você, doutor e doutora, que não está vendo esse mercado previdenciário, acho que é uma grande oportunidade para você trazer esse produto para dentro, né? Além de outras que existem, tem muito mercado que você pode atuar. E previdência, né, gente? Mais uma curiosidade, doutora. Desculpa, eu vou me estender aqui, mas é uma curiosidade. Você também verifica que em outros países existe similaridade com relação à previdência? Ou, por exemplo, são coisas que não se conversam, não têm similaridade nenhuma, cada país faz de um jeito? Bruno, bacana, porque assim, eu, como estudiosa de direito previdenciário, eu cheguei a ser presidente do Instituto dos Advogados Previdenciários do Brasil. Que legal. E uma das frentes era o estudo da legislação em outros países. Sim, Então, por 10 anos, nós organizamos congressos em outros países justamente com essa que legal, finalidade, que para a legal. gente estudar a previdência de lá. Então, a gente foi para Cuba, para o Chile, para para Espanha, para Suíça, para Portugal, para 10 países que eu estava na organização e tive a oportunidade de palestrar e estudar. E o que eu posso falar? A legislação brasileira ela é boa, perto, assim, isso até então, até 2019. 2019 mudou muita coisa e Muita coisa. prejudicou demais. Mas até 2019 a nossa legislação era muito boa. O que acontece? O grande problema é a gestão. É a gestão das autarquias do INSS, que não tem braço, estrutura para fazer o seu trabalho, tanto para conceder e para fiscalizar também. Então, essa fiscalização que nós falamos há pouco, aí da operação autônoma, foi algo muito pontual da Receita. Mas o INSS em si ele não tem braço, mas a Sim, legislação, se aplicada corretamente, sim. ela seria muito boa com relação a outros países, a regras de aposentadoria nos outros países, que assim, basicamente é com 60 anos para mulher, é com 65, tem que ter os 35 anos trabalhado, fazendo um Em âmbito misto lá. geral, né? Claro. É, mas assim, realmente a nossa era muito boa no sentido de direitos dos trabalhadores. O Sim. problema era a sua aplicabilidade. Agora, em 2019, realmente foram tirados muitos direitos, muitos. Pô, legal. Diminuiu o valor e diminuiu os benefícios. Doutora, agradeço imensamente o tempo aí por a gente ter feito esse conteúdo para nossos queridos amigos e clientes médicos, para nossas amigas e clientes médicas. Deixa seu Instagram para quem quiser conhecer mais, algumas vezes conhecer algum produto que você tenha relacionado à parte previdenciária, acho que faz total interesse. Eu faço o depoimento aqui novamente, fui super bem atendido, atingiu totalmente nossas expectativas, está em processo ali de conclusão. Enfim, agradeço muito mesmo. Sei que o tempo é corrido, ainda mais hoje em dia, né? Que é muitas pessoas ali perguntando, mas acho que é isso que fortalece. Fortalece tanto a sua marca quanto a marca Bruno Nascimento. Acho que a gente cresce junto, trazendo esse tipo de conteúdo, e algumas vezes trazendo novidades que a gente nem sabia, né? Então, foram várias aqui, graças a Deus não falei nenhuma besteira. Então, na tributação híbrida eu estou fazendo certo, meus clientes estão sendo bem assessorados. Enfim, fico à disposição também. Muito bacana, Bruno. Eu fico feliz, realmente, assim, alegra, deixa quentinho o meu coração, porque ver que a nossa área ali está conversando com os contadores e a gente está realmente levando o mesmo objetivo para os nossos clientes que são em comuns. Isso aqui não foi nada combinado, Exato. antes, então realmente o que o Bruno está falando é o que foi conversado, e eu queria deixar aqui. Depois você vê se é adequado ou não, mas eu queria deixar aqui para os seus clientes Sim, um bônus, sabe? A gente claro. pode pensar Eu te é, deixo o link aqui embaixo. num voucher, sabe? Sim, Do Bruno, sim.
Cliente do Bruno Indicado, sim. vai ter um valor Que difereado, legal, que legal. porque realmente já são profissionais que estão nessa linha Sim, de querer fazer as coisas certas. Então, exato, clientes do Bruno que quiserem fazer o planejamento previdenciário com para certeza. o profissional da saúde, vai ter uma Um situação desconto, diferenciada, vai ter legal. realmente um desconto, tá, Bruno? Fechou. E eu quero convidar vocês para ir no meu YouTube, que é a doutora Sim, Luciana Farias, tem uma playlist lá só de profissionais da saúde, que legal. Vou deixar o porque a link aqui gente fez embaixo também. bastante material para profissionais da saúde. E hoje, assim, a grande maioria dos nossos clientes vem pelo YouTube Sim, de forma orgânica, realmente pelo conteúdo que a gente produz, porque a gente não tá, realmente eu tô para levar informação. Se isso exato, ajudar, às vezes não é naquele momento, mas exato. daqui 1 ano, 2 anos, eu lembro que tem uma advogada que falou sobre aquilo. Exatamente, exatamente. E seu E o Instagram? Instagram é doutora DRA Luciana.Farias. @DRA Luciana, ponto Luciana Farias. DRA Luciana.Farias, é isso aí. Tá bom. Fechou. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi feito com muito amor e carinho. A doutora aqui transpareceu muita informação de forma clara. Eu sempre tento instigar os convidados a falar sem o juridiquês, sem o contabilês, aquele jeito que o médico, a médica vai entender no dia a dia dela. Precisando de ajuda, tem meu Instagram, Bruno Nascimento Med, tem o Instagram da doutora, ela passou aqui, DRA Luciana ponto Luciana.Farias. Farias. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo. A gente fica 100% à disposição. Valeu, galera do Medcast. Obrigado. Valeu, abraço. Até mais. Tchau, Tchau. tchau.